segundo a minha apuração, a família decidiu, né, foi uma decisão do pai e da mãe do garoto, de tirá-lo do Corinthians, de não seguir com ele no Corinthians, porque o Corinthians, segundo eles, não deu o suporte necessário para um jogador, para um atleta, para uma criança, enfim, que se desenvolvesse aí com o tamanho do talento que ele tem. Duas situações importantes que vale a gente citar aqui, que eu pude apurar e trouxe isso na minha coluna do UOL, é que o Corinthians não custeava algumas viagens do jogador, não custeava algumas passagens, né? Inclusive não eram viagens muito longas, por exemplo, teve uma em Santa Catarina, outras no interior de São Paulo, que o próprio pai, a família do jogador teve que bancar essa viagem, alimentação, enfim, todo o transporte para ele poder jogar e representar o Corinthians. Então isso incomodou demais a família. E uma outra situação é que também não teve o suporte para o jogador se desenvolver com a capacidade que ele tem em relação a outros atletas. Segundo eu pude apurar, os familiares e outros atletas sentiam uma espécie de ciúmes pelo fato do Flora se destacar muito e que isso atrapalhava o desenvolvimento da criança, do garoto, do jovem atleta dentro do Corinthians. Diante dessas situações aí, dessa falta de estrutura, dessa falta de suporte, até em coisas básicas como viagens e situações um pouco mais que requer um pouco mais de cuidado, né? A família não se sentiu na segurança e decidiu então tirar o jogador desde o final do ano passado do Corinthians. Ele está treinando em escolinhas, né? Já faz uns 6 meses e agora o Palmeiras tem uma situação de conversa, de negociação, mas que não há nada fechado. E o que deixou a família muito preocupada, e a família está muito chateada com a situação do diretor da base do Corinthians, é dispor valores de luvas, valores de salário para uma criança de 10 anos. Que, aliás, de fato, isso é inacreditável, né? Imaginar que por clubismo, por uma questão de paixão ali, de você perder um jogador, você expor uma criança valores, né, que a família recebe ou vai receber numa negociação. Lembrando que estamos falando não só de um atleta prodígio, de uma joia, mas a gente está falando de uma criança. E o que foi exposto de valores de salário, de valores de luva, isso deixou a família bastante incomodada. Pro UOL, o Palmeiras disse que não pagou luvas, tá? Que não nem conversou sobre isso. Mas essa questão do salário ser divulgado, que o Hernan levantou, ainda mais de um garoto PVC, realmente foi desnecessário, né? Claro que é desnecessário. Eu tenho muitos aspectos disso aqui, né? Essas são as imagens do Lucas Flora. Tem muitos aspectos disso, tem muitas camadas essa história. Primeiro, vamos começar pela história de clubes que vão buscar talentos tão jovens. A história mais bonita é a do Zito. O Zamir conhece bem. O Zito, José Eli de Miranda, histórico capitão do Santos. A faixa de capitão do Santos tem uma letra Z, que é em homenagem ao Zito. O Zito um dia entrou na sala do Marcelo Teixeira e falou: tem que contratar esse menino. E o Marcelo Teixeira falou: mas eu não tenho sub-11 aqui. Faz, se vira, faz, mas tem que trazer esse menino. E foi assim que o Neymar, que jogava futsal, foi parar no Santos. Foi dentro do Santos. A história que deu certo. A história que não deu certo. O Jean Xera é uma história que não deu certo. O Jean Xera era um menino de 10 anos que fazia embaixadas, que brilhava, que ia ser um craque, e que com 22 anos abandonou o futebol. Sem ter sucesso nenhum. E isso vai entrar numa outra camada, que é porque você vai dizer, como é que você prepara a cabeça de um garoto de 10 anos que tem o seu salário divulgado na faixa de R$1.000, as pessoas vão divulgando isso e o moleque já acha que ele é um profissional. E aí isso pode causar uma série de efeitos. Tanto ele pode virar um profissional brilhante, com uma carreira vitoriosa, como o Samir citou o Neymar, comparado na seleção brasileira e no futebol europeu, como pode virar um efeito Simone Biles. Porque o moleque é profissional desde os 4 anos de idade. Quando você chegar aos 20,
você não aguenta mais a pressão a que você é submetido. Então, tem uma série de aspectos que o fundamental é cuidar da cabecinha do menino, do coração do menino, da formação dessa pessoa. Se ele vai ser um craque ou se ele não vai ser, é o próximo problema. Tem um outro aspecto que é o assédio, ou como você contrata. O Palmeiras passou por essa situação com o Estevão. O Cruzeiro acusou o Palmeiras de assédio no Estevão. O Estevão tinha 14 anos. E o João Paulo Sampaio disse que ele está livre no mercado e o jogador e a família do jogador quiseram vir para o Palmeiras porque o Palmeiras representa hoje mais capacidade de sucesso do que o Cruzeiro, no ápice da crise administrativa. Tem uma mensagem aqui no chat do Magnus Carvalho justamente falando sobre isso, que é um aliciamento, que futebol é um mundo sujo. Você concorda que é por aí, PVC, que esse aliciamento de jogadores, principalmente menores, assim, com 10 anos, deveria ser menos agressivo? Eu acho que deveria ser menos agressivo com jogadores de 10 anos ou com jogadores de 14 anos, como foi o Estevão. O Estevão saiu do Cruzeiro para o Palmeiras quando ele tinha 14, aos 21. Por que o Estevão saiu do Cruzeiro para o Palmeiras? Porque quando ele tinha 12, ele foi dado como garantia do empréstimo para a gente, esse jogador. E aí a família entendeu que ali não era o ambiente para ele e, quando estava livre no mercado, fechou com o Palmeiras. E o Cruzeiro acusou de aliciamento. O fato que se procura talentos cada vez mais cedo e que vai levar a esse cuidado necessário com a cabeça e o coração do garoto. Você procura o jogador de 10 anos porque você enxerga nele o potencial. E porque a família está tentando fazer dele um jogador. O que foi o Hendrick? O Hendrick veio de Brasília para São Paulo para fazer teste no São Paulo. Ele tinha 10 anos de idade. E aí ele não foi aprovado no São Paulo aos 10 anos de idade. Quem foi que quis trazer ele para São Paulo? Foi a família dele. Então, é certo você ter um jogador de 10 anos de idade sendo tratado como uma joia a ser burilada? Certo, não deveria ser. Isso acontece na ginástica. A Nadia Comaneci foi campeã olímpica, ela está 10 na Olimpíada de Montreal com 14 anos de idade. Para ser medalha de ouro olímpica aos 14 anos de idade, ela com 3 anos estava praticando esporte e sendo lapidada como uma grande atleta. Aí, só que você tem que ter esse cuidado. O que acontece é que clubes se preparam mais de determinadas épocas do que outros. O Corinthians já foi lapidar na formação de jogadores. E já descobriu jogadores de 5, de 7, de 9, que depois viraram jogadores e outros que desapareceram. O caso clássico é o do Xera, que sumiu, que não aconteceu nada. O Lulinha era um jogador que ia fazer 1000 gols, né? Quando o Romário fez o 1000º gol, muita gente falou assim, se for considerar os 200 gols do Lulinha, ele só precisa de 800 para chegar ao 1000º. Não é a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes. A lista do Romário é uma lista que existe e que vem desde o infantil. E o Romário tinha 7 anos de idade, no infantil do Olaria. Então isso existe há muito tempo. O que precisa haver é o respeito pela família e pela criança. Isso é o fundamental. A criança ou a família da criança, muitas vezes, vai escolher o clube que, em determinado momento, isso é cíclico, está oferecendo melhores condições de formação dos jogadores. 10 anos atrás, você passava em frente ao Allianz Parque, você não via pai nem empresário de jogador. Hoje, você passa em torno do Allianz Parque todo dia, você vê uma legião de pai de jogador ali. Não, eu trouxe ele não sei aonde, ele vai fazer teste. Vai fazer teste. E é moleque de 8, de 7, de 10, de 12, tentando. O pai está querendo que ele vire craque. E por que vem para o Palmeiras hoje? Porque hoje o Palmeiras tem um processo de formação muito mais profissional do que era no passado. No passado, o moleque ia para o São Paulo. Hoje ele vai para o Palmeiras e para o Flamengo. E eu acho que a gente pode colocar um pouco das últimas crises do Corinthians nesse balaio, né? Porque imagina a insegurança que passa para a família de um garoto de 10 anos que está apostando no futuro. O Corinthians hoje realmente não está passando segurança para ninguém, né? Inclusive no profissional. Os jogadores que saíram reclamando de uma bagunça, né? Caso do Cássio,
O Paulinho é mais moderado, enfim, mas deixou até escapar algumas coisas. Realmente a família fica insegura. Como o PVC falou, hoje o Palmeiras é a bola da vez. Por muitos anos foi o Santos também, né? O PVC citou o São Paulo, o Santos foi por muitos anos com aquela sina de que o Santos... Por que levavam para o Santos? Não só por conta do Neymar e, né, enfim, de outros jogadores, mas porque o Santos colocava para jogar. O Santos ele tem esse problema. O Santos não é um time que faz muitas contratações e acaba... porque o pessoal fala, o Santos revela muito por quê, né? Porque o Santos põe para jogar. Põe para jogar porque não tem bala na agulha muito no mercado e acaba tendo que colocar os jogadores, né, os mais jovens. E aí acaba revelando mais. E agora é a vez do Palmeiras, né? Então o Corinthians hoje não passa muita segurança. O Corinthians é um time realmente difícil, né, de vender jogadores. A maior venda ainda de um jogador da base do Corinthians foi o Pedrinho, né, que hoje está no Atlético Mineiro. O Corinthians agora pode vender o Wesley, pode bater esse recorde, mas ainda não é uma garantia. E realmente hoje o Corinthians está uma bagunça, com a cada dia um diretor que vai embora. Enfim, realmente não passa muita segurança e o jogador acabou, né, indo embora e o Corinthians perdeu. Outra coisa que eu lembrei também, o Domi PVC, foi o fato, né, nessa perda do Corinthians, do Marcelo Teixeira no período de 2006, né? Eu já cobri o Santos essa época. O Neymar fez uma viagem para a Europa, né? Visitou lá o Real Madrid e praticamente estava tudo certo. E aí o Marcelo Teixeira se virou. A oposição, né? Eu lembro que Luiz Álvaro e companhia bateram muito nessa tecla, batendo demais no Marcelo Teixeira para tentar tirar ele do poder, né? Com essa história do Neymar, inclusive. Porque ele cedeu, né, parte dos direitos econômicos para a família, enfim, deu um apartamento, uma cobertura ali perto da Vila Belmiro. Ele usou o que tinha para segurar o Neymar, e o Neymar acabou dando certo. Não foi vendido pela grana que deveria ser, quando saiu para o Barcelona, não foi, poderia ter sido melhor, mas foi vendido. Depois o Santos ganhou dinheiro da venda do Barcelona para o PSG, ainda rendeu uma grana o Neymar, e em outras questões também, sem falar o ganho técnico, né? O Santos ganhou só a Libertadores já mostrou que valeu a pena o esforço do Marcelo Teixeira. Então, em seguida foi um paulista, né? 2010 e a Copa do Brasil, em seguida a decisão dele, né? Poucos anos depois da decisão do Marcelo Teixeira, o Santos ganha a Copa do Brasil, o Paulista e a Libertadores. Então, ele acertou. E aí, na base do Corinthians, não, a gente não vai ceder pressão de jogador nenhum. Repito, acho que não pode ser uma regra, você tem que ter o feeling, você tem que ter o discernimento. Não, esse aqui nós vamos fazer isso, esse aqui nós vamos pagar 5 mil a mais, esse aqui nós vamos dar luvas, esse não. E agora, criar regras, luvas para ninguém, você vai perder. É um mercado, infelizmente, né? A gente está falando de uma criança, mas a gente sabe que o mercado do futebol funciona muito, né, dessa forma mesmo, né? Quem paga mais leva. Temos mais um superchat aqui do Cléber Caldeira, falando aqui, PVC, infelizmente a base do Brasil é extremamente amadora, colocam os piores profissionais à frente. Quem banca a base no Brasil são os pais. E aí tem um comentário aqui também do Felipe Willix, que está sempre com a gente. Valeu, Felipe. Tem que ter uma penalização para isso, né? No sentido de tirar um jogador de 10 anos de um time para o outro. Mas não tem como, né? É o famoso mercado, como disse Samir. Não, ele não tem contrato. Ele não tem contrato. Se ele não tem, aos 10 anos, você não pode ter um contrato profissional. Você não pode, o contrato de gaveta não vale. O pai tem total liberdade de sair de um lugar para o outro. O que vai segurar vai ser a capacidade de você entender que que o menino está sendo bem cuidado, que ele tem projetos, que ele tem chance. E não é no Brasil. A gente tem uma tentação de falar que no Brasil as coisas são de um jeito. O Mbappé e o irmão do Mbappé, que foram criados em Clairefontaine, com o Paris Saint-Germain e o Mônaco querendo de todo jeito tirar dali. O Mbappé, com 10 anos de idade, 12 anos de idade, estava em Clairefontaine, que aí é um cenário também que a Federação Francesa tem um cuidado de participar da formação do atleta que não tem clube. E muitas vezes você vai para Clairefontaine e o clube vai procurar o jogador em Clairefontaine, que é o centro de treinamento da seleção francesa. Mas o Mbappé, com 10 anos de idade, todo mundo queria o Mbappé. É um tipo de jogador... Esse é o caso que deu certo. Como o caso do Neymar é o caso que deu certo.
para um caso que deu certo, tem 150 que não deram, 1.500 que não deram. Mas não é só o clube, muitas vezes, consegue fazer o trabalho mais bem feito. O Palmeiras não fazia. Hoje faz. Por isso que o cara quer sair do Corinthians, onde ele não está vendo futuro, para ir para o Palmeiras. Em outros momentos, o cara saía do Palmeiras para ir para São Paulo. E no Santos, é o que o Samir está dizendo. O Santos, a história que o Samir está contando, a primeira entrevista que eu fiz com o pai do Neymar, o Neymar tinha 13 anos. Em 2007, ele tinha voltado do Real Madrid. O filme O Caos Perfeito, quem não assistiu, assiste. É um filme que assista, se quiser, se puder ou se tiver curiosidade. Que é o filme que tem o quadro na sala da casa do Neymar, que o Neymar está desenhado que é metade Batman e metade Coringa, porque ele diz que para a família dele ele é o herói e para a sociedade ele é o vilão, para o Brasil, o que não é verdade, no meu ponto de vista. Mas ele conta a história que nesse retorno de Madrid, onde ele conviveu com Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, foi que ele ganhou o primeiro milhão dele. Você ganhou quando, Samir? Ainda tô... Só quando eu vou na praia. Na feira, aqui, né? Aqui perto tem um milhão gostoso, assim, eu me dou bem com ele. Samir, obrigada pelas informações. Volte mais vezes. Samir já nem atende mais a gente, porque a gente só chama ele para falar das crises. Beijo. Aliás, acho que foi essa semana que você não estava aqui, Domi. Eu cheguei com uma crise. Foi a Mindbet, notifica o Corinthians com uma cláusula anticorrupção. Aí eu entrei ao vivo, ainda lembrei de você. Eu só entro para falar de crise. Mas quem sabe, né? Augusto Melo chega hoje, né, da Europa, quem sabe com boas notícias. Obrigado, Domi, PVC, a todos do De Primeira. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se tiver alguma boa notícia de primeira para amanhã, a gente te aceita para falar de coisa. Qual?